Oi, gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério criado por Deus para levar o ensino cristão a muitos lugares, a muitas igrejas. E nós fazemos isso através das redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, temos um site na internet, uma página no Facebook e aqui através desse canal. Nós também levamos cursos gratuitos aí na sua igreja. Continue nos seguindo, continue nos assistindo aqui nesse canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do pastor Samuel. Qual a diferença de cada versão bíblica e quais as versões mais usadas? Essa é uma boa pergunta, né? É interessante que quando eu me converti, volta dos anos 80, exatamente 1980, basicamente as igrejas evangélicas usavam duas versões. A versão da Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão que era a imprensa bíblica brasileira que publicava, e a versão Almeida Revista Atualizada da Sociedade Bíblica. Basicamente usava essa. Hoje nós temos uma série de versões. Por que isso acontece? Então vamos explicar. Vamos buscar primeiro qual que é o movimento da tradução. Então a primeira coisa é preciso se estabelecer qual é a fonte da tradução. Quer dizer, eu vou traduzir o quê para a língua receptora? Então, eu vou buscar os manuscritos originais da Bíblia. Esses manuscritos originais não existem. Nós não temos os manuscritos originais mais. Nem do grego, nem do hebraico. Nem do aramaico. No caso de Daniel, a parte de Esdras também, que foi escrito em aramaico. Não temos esses manuscritos originais. Mas temos manuscritos seguros de que são cópias fiéis do original, dos originais. Então nós temos manuscritos que podemos ter essa segurança. Uma outra questão que algumas pessoas vão questionar, não, então se nós não temos os originais, como é que a gente sabe que está correto? Vamos pensar em relação ao Novo Testamento, por exemplo. Em torno de 90% do que está no Novo Testamento foi citado pelos primeiros pais da igreja, que ainda, muito possivelmente, tinham os originais ou tinham acesso aos originais. Então, você pegando os escritos dos pais da igreja, você consegue remontar uns 90% do que estavam nos originais. Então, é seguro nós dizermos que os originais dos quais as nossas Bíblias, as nossas traduções partiram, são seguros, são a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o processo de tradução. Porque uma tradução tem que ser fiel ao texto original. Você tem que colocar o que estava lá no texto original. Mas ela tem que se adaptar à língua receptora. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo. Eu falei exemplo por exemplo, né? Bem redundante, mas vou dar um exemplo. Jesus fala assim, sobre Herodes, vai dizer aquela velha raposa. O que Jesus estava dizendo? Não, uma raposa é um astuto, traiçoeiro e tal. Então, é isso que Jesus estava dizendo de Herodes. Mas imagina se eu vou traduzir isso para uma língua em que essa raposa não tem esse mesmo sentido. Então, eu vou ter problemas para fazer essa tradução a partir do original. Então, você tem duas opções. Você mantém o raposa lá, e aí você põe uma nota de rodapé explicando o porquê, o sentido que o texto dava em raposa, ou então você vai usar um outro animal que tenha esse sentido lá nessa língua receptora. Então nós temos todos esses problemas de passagem de uma língua para outra. Por exemplo, quando é uma língua, então, que é um dialeto
que muitas vezes alguns missionários foram traduzir a Bíblia para um dialeto que nem existia de forma escrita. Então, você precisou criar primeiro um alfabeto, uma forma escrita para aquele dialeto, para depois fazer essa tradução. Então, isso tudo vai dificultar. Mesmo uma língua que é uma língua muito bem estruturada como a nossa, a língua portuguesa, quando você vai passar do hebraico, do grego para a língua portuguesa, às vezes você tem problema. Por exemplo, a palavra vida, né? No grego ela vai ter 3 palavras que são traduzidas como vida na língua portuguesa, na Bíblia, no Novo Testamento. Zoe, que é vida espiritual, psique, que é vida da alma, e bio, que é a vida do corpo, é a vida biológica. E nós temos essas 3 palavras aparecendo na Bíblia, sempre traduzidas como vida, e às vezes você tem a impressão de que está se tratando da mesma coisa, e não é, são coisas diferentes. Um outro exemplo, né? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que te amo? Jesus estava perguntando uma coisa, Pedro estava respondendo outra. Nas 2 primeiras vezes, Jesus pergunta ágape, Pedro responde filos, e são amores diferentes. Então, existe toda essa dificuldade. Há uma outra dificuldade. O primeiro tradutor da Bíblia foi o escritor. Aquele que escreveu a Bíblia, Paulo, por exemplo, quando escreveu Romanos, Coríntios, ele era o primeiro tradutor, ele era um hermeneuta que estava trazendo a linguagem divina para a linguagem humana. Então, ele já estava traduzindo, porque o autor da Bíblia é Deus. Então, no momento que Paulo fez isso, ele é o primeiro tradutor. A segurança que temos é que estes homens que escreveram a Bíblia, embora tenham usado a sua própria linguagem para expressar o que Deus estava falando, eles não mexeram no conteúdo. Então, eles realmente colocaram aquilo que é a palavra de Deus. É uma outra segurança que nós temos. Então, diante de todos esses aspectos, e de um outro aspecto, em relação à língua receptora, que ela vai se atualizar. A língua dos manuscritos está lá, é fixa. Mas a língua receptora vai se atualizar. Então, muitas vezes nós precisamos fazer atualizações do texto para que isso mantenha a mesma clareza do texto original. Apesar de todas as dificuldades, uma coisa nós podemos afirmar, que as nossas traduções são muito coerentes com os originais. Quais são as traduções mais comuns que nós temos? A partir de saída, vamos dizer assim, na língua portuguesa, a partir de Portugal, houve uma divisão. Os católicos passaram a adotar a tradução do Padre Figueiredo e os protestantes a tradução do ex-padre João Ferreira de Almeida. Então, de saída, já houve essa diferenciação. Mas hoje nós temos, dentro das traduções evangélicas, vamos dizer assim, para português, só a partir da tradução do Almeida nós temos a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista Atualizada, que eu já citei, mas temos agora a Almeida Corrigida Fiel, a edição revisada da Joerp, a Almeida Edição Contemporânea, que está na Bíblia Thompson, a Nova Almeida Atualizada, tudo a partir da tradução de Almeida. Nós temos ainda a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, a NVT. Nós temos a LTT, que é do texto, a literal do texto, a literal textual, vamos dizer assim, do texto recebido, que parte do texto recebido do Erasmo no Novo Testamento, do Antigo Testamento, do texto massorético, e faz aquela tradução literal, realmente.
E, além disso, Alfalic tem uma tradução. Estou citando algumas das traduções que a gente tem dentro do meio evangélico para o português. Temos também as traduções católicas, né? Que hoje, além daquela tradução tradicional do Figueiredo, eu, por exemplo, uso a da Barça, que tem essa tradução do Figueiredo, mas tem a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Pastoral, a Nova Bíblia Pastoral, a Bíblia do Peregrino, que é uma tradução própria, a Bíblia Ave Maria, que é uma tradução de um grupo de monges, até a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB. Então nós temos diversas traduções, além de 3 paráfrases. O que é uma paráfrase? É quando eu falo com as minhas próprias palavras, né? Que é a Bíblia Viva, a Mensagem, do Eugênio Peterson, e a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que buscaram uma coisa que era atualizar mais essa linguagem para uma linguagem mais popular. Só que existe essas 3 paráfrases, elas cometem alguns equívocos nesse sentido, que no momento em que vão traz um pouco da interpretação de quem está fazendo e acaba muitas vezes alterando o que estava no original. Vou dar um exemplo. Eu defendo aqui, já defendi em vídeos, né? Que o homem de Gênesis 1, 26 e 27 é um, e o homem de Gênesis 2 é outro. Então vamos supor que eu vou fazer a tradução de Gênesis 6:1. Gênesis 6:1 vai mostrar que os Nefilim já existiam na terra quando os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens. Mas vamos supor que eu vá então fazer essa tradução e faça da seguinte forma. Então os filhos de Deus, descendentes de Adão, se apaixonaram pelas filhas dos homens, descendentes dos Nefilins. Vocês estão percebendo que eu estou traduzindo e já dando a minha opinião a respeito do texto. E às vezes essas paráfrases fazem isso. Fechando essa questão, as traduções que nós temos são boas? São, todas boas. Eu gosto mais de algumas, eu gosto mais da NVI e da Bíblia de Jerusalém. Mas são todas boas. Tendo esse cuidado com essas paráfrases, porque você não pode formar doutrina a partir dessas paráfrases que eu falei. Bíblia Viva, NTLH e a Mensagem. E a Mensagem. Você não pode formar doutrinas a partir dessas Bíblias. A partir das outras, todas podem. Tem erros de tradução? Um ou outro. Tá? Por exemplo, a Almeida da Revista Atualizada cismou de chamar o Bemute, lá do livro de Jó, que é a grande besta, né? O Bemute do livro de Jó, que faz parte de uma literatura apocalíptica, de que sempre no sentido de a representação do mal, e o Leviatã de hipopótamo e crocodilo. Não tem nada a ver com o que o texto pretende. Então, existem esses equívocos? Sim. Todas elas vão cometer um ou outro equívoco. Em momentos isolados. Então, como que eu corrijo isso? O que eu sugiro? Que é o que eu faço. Faça-se uma leitura comparada. Usa o máximo de traduções que você tiver disponível para fazer a leitura daquele texto que você está estudando. Você está estudando um texto da Bíblia, usa o máximo de traduções possíveis. Se houver divergência de uma tradução em relação às outras, duas em relação às outras, aí você faz uma exegese do texto. Aí você busca, faz uma pesquisa num dicionário bíblico e tal. Eu uso o Strong ou da Vida Nova, mas tem vários dicionários bíblicos bons disponíveis aí. Você vai fazer uma pesquisa no dicionário bíblico para saber como é que está no original. Só onde houver divergência, porque serão poucas as divergências. Você vai usar todas essas traduções e vão ver que são poucas as divergências. Onde há uma divergência mais considerável, você faz uma exegese daquele texto para saber qual tradução que errou
naquele sentido. Então, a minha sugestão, leitura comparada. Qual que é a melhor tradução? Usa todas. Inclusive eu uso as palavras também. Eu tenho a NTLH, eu tenho a Viva, eu tenho a Mensagem, sabendo que eu não posso formar doutrina a partir delas, mas eu as uso para esclarecer melhor aquele texto. E usa todas, ou o máximo que você puder usar. Tá? Não é tão fácil, né? Eu citei aqui várias traduções. Que eu conheço, tem mais de 20. Eu uso 21 traduções para o português, que eu uso no meu estudo bíblico diário. 21 traduções. Mas tem mais. Deve ter aí, talvez até umas 25 traduções para o português. Use várias. Onde houver divergência, faça uma exegese usando um bom dicionário bíblico. Chegamos ao final desse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você tem uma dúvida, como o pastor Samuel teve, envie-nos a sua dúvida através dos comentários do vídeo, através do e-mail que aparece aí na sua tela. Nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Se você leu as Crônicas de Nárnia e gostaria de entender melhor a passagem entre o livro Sobrinho do Mago e o livro Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, nós escrevemos a nova Crônica de Nárnia para fechar algumas lacunas que haviam entre esses dois livros. E essa nova Crônica de Nárnia está disponível no link que aparece aí na descrição desse vídeo. Você vai lá, lê e você vai gostar. Se você gosta das Crônicas de Nárnia, você vai gostar desse texto que nós escrevemos aí, dessa crônica que nós escrevemos, fechando algumas lacunas entre esses dois livros. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.